Boa noite, irmãos, e todos aqueles que estão em casa nos assistindo. Já queremos deixar nossas condolências para a família da dona Nair, uma guerreira na obra do Senhor, incansável, né? Mas sabemos que no momento que ela fechou os olhos, parou de respirar, ela está onde? No descanso eterno, esperando a volta de Cristo. Poxa, isso tinha que ser uma ansiedade nossa também de partir logo, né? Mas a segurança dessa irmã foi uma batalhadora na obra do Senhor, visitando, ajudando muito, né? E que seja um incentivo. A gente estava conversando hoje com o Aldo, a gente estava conversando ali fora, assim, foi bem rápido. Obrigado. Quando o marido dela partiu também, aí na próxima reunião já estava aqui, junto conosco. Não era isso, ó. O marido dela partiu, ela estava aqui. Uma serva realmente digna mesmo. Muitas coroas, muitos galardões deve ganhar. Mas desde já vamos lá, abrir a palavra de Deus, né? O hino cantou: quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, lá estarei. Vou apresentar aqui o amigo do Tiago, Guilherme. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, né? Então, quem vai estar no paraíso, no lar celestial? Todo ser humano vai estar no... Isso não é um estudo, é só... Todo ser humano vai estar no paraíso? Não. Todo ser humano é filho de Deus? Não. Uma das reuniões que teve lá em casa, já deve ter uns 4, 5 anos, eu acho que nesse dia eu estava pregando, tinha um jovem lá, e eu fiz uma pergunta a ele: quantos anos você quer viver? Você acha que você vai viver? Uns 100 anos. Falei, legal. Mas você sabe onde você vai passar a sua eternidade? E aí ele ficou, nós já fizemos essa pergunta. Quando você faz uma pergunta para uma pessoa que ainda não tem Cristo, ela tem dúvida. Mas a palavra de Deus não dá dúvida, não tem dúvida para nós que somos salvos. Isso não é um mérito nosso, pelo contrário, nós não temos nenhum mérito nessa salvação. Todos os mérito é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele veio do seu reino, da sua glória, da sua majestade, e se entregou voluntariamente. Agora vamos lá e ver um homem, foi o homem que mais viveu nesse mundo, nesse mundo, Matusalém. Tá bom, tá vendo? E quantos anos ele viveu? 969, quase na... Mas o que aconteceu com ele? Morreu. Se ele vivesse aqui, se Deus permitisse, nós vivemos aqui 1 milhão de anos, mas quando passasse esse 1 milhão de anos, nós íamos o quê? Morrer. Agora, na morte, aonde vamos passar a nossa eternidade? Esse que é o foco. Eu estava falando com o Levi, nosso irmão Levi, que assim no começo da minha conversão, eu fui no sepultamento da mãe de um amigo meu, grande amigo meu, até hoje. E o nosso irmão, que já partiu, o Zé Osvaldo, estava pregando, e ele falou na pregação: se vocês querem encontrar com a nossa irmã, aqueles que ainda não tomaram uma decisão, toma uma decisão agora. E ela tinha um companheiro lá dela, e o companheiro dela não era crente, ainda não tinha tomado uma decisão, e ficou lá, assim mesmo. Era assim mesmo, eu lembro muito dele, fortinho, olhando para lá, para cá, parecia que ele estava incomodado. Ele foi para casa. No outro dia ele morreu de infarto fulminante. A última oportunidade que aquele homem teve de tomar uma decisão. E nós sabemos aonde todos aqueles seres humanos, todo ser humano, sem exceção,
estão quando não tomam uma decisão. Vamos ler lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E depois, o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Não, 14 e 15. Faz um favor. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Aí que está. E aquele que não foi achado no livro, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo para a eternidade. É de eternidade a eternidade, não tem fim. O lago de fogo, todos aqueles que estão morrendo vão ser lançados no lago de fogo. Mas aqueles que tomaram a decisão, pela misericórdia de Deus, nós vamos ser ressuscitados, como a dona Anaí, para contar com os seus ares. Não é que esse corpo nosso doente vai ser um corpo incorruptível, semelhante ao Senhor. Glorioso, exatamente, já. Glorioso. Não vai ter mais ruga, não vai ter dor de dente, não vai ter nada disso. Glorioso. Ao contrário daquele que se mantém indiferente. Isso vinha muito na minha mente, que eu achava que eu nunca ia morrer. Eu achava que os vizinhos iam morrer, que os amigos iam morrer, mas eu ia viver eternamente. Viver eternamente. E quando um dia, como eu já falei aqui nesse salão, que foi anunciada a palavra de Deus lá no Andaraí, num salão menor que esse aqui, e eu reconheci Cristo como Salvador, isso também não vem de mim, é do Senhor. E quando eu fui vendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, como eu estava sendo um suicida. Porque se eu morresse antes de tomar uma decisão ao lado de Cristo, eu ia para o inferno, onde não tem escapatória mais nenhuma. Eu ia passar minha eternidade no lago de fogo, no tormento eterno, sabendo por que eu fui jogado lá. Porque eu rejeitei a obra de Cristo na cruz do Calvário. Como aqueles dois ladrões. Duas oportunidades no último momento ali da morte deles. Um ainda zombou de Cristo, mas o outro, num certo momento, ele reconheceu: peraí, esse homem aí não fez mal nenhum. E ele reconheceu Cristo. E ele falou: Senhor, lembra de mim no teu reino. Em verdade, verdade, que hoje estarás comigo no paraíso. Quem prometeu isso? Não foi eu, nem Adriano, nem ninguém aqui. Foi o próprio Jesus Cristo. Hoje estarás comigo no paraíso, aonde não vai existir mais dor, agonia. Vou dar um exemplo da nossa jovem, a mais nova. Se pudesse levar para casa, levava. Acho que todo mundo levava para casa, né? Porque os pais dela trazem ela aqui todo domingo para ensinar um caminho. E vai ter um dia que ela vai ter que tomar uma decisão. Ou estou mentindo? Não. Ela vai ter que tomar uma decisão. O pai dela não vai poder tomar, o avô dela não vai poder tomar, a mãe não vai poder tomar, mas ela vai ter que tomar a decisão mais importante da vida dela, para estar conosco no paraíso. No paraíso. Se pudéssemos, se nós, como irmãos em Cristo, pudéssemos tomar a decisão para as pessoas, mas nós não podemos. Isso é uma decisão voluntária, onde nós não podemos fazer isso. Nós temos o privilégio de fazer o quê? De orar e pregar para a pessoa tomar uma decisão. E quando uma pessoa reconhece Cristo como Salvador, há festa no céu, há festas com um pecador que se arrepende. Quem dera que não fosse um, mas bilhões e bilhões de vidas viessem a se arrepender e reconhecer Cristo como Salvador. Porque a salvação é um milagre.
Então, é um milagre. É a obra perfeita. E vamos ler. João 3,16 fala assim. 3,16, depois 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E essa ira só sai de nós quando tomamos a nossa decisão, quando reconhecemos Cristo como Salvador. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Mas todos podem falar isso? Negativo. Só aqueles que pertencem ao Senhor. E isso não é comprado com dinheiro, não é comprado para aquilo que eu faço, nada disso, mas já foi comprado na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que desceu do seu reino, da sua glória, da sua majestade, e sabendo que ele ia morrer por nós, veio a esse mundo e se entregou voluntariamente. E os nossos pecados, o meu pecado, do Wellington, do Lucas, da esposa dele, do Tiago, do Felipe, de todos nós, foi lançado sobre Cristo. O nosso pecado foi lançado sobre Cristo, para nos resgatar. Imagine a dor que Cristo passou naquela cruz. O sofrimento. Tanto que foi tanta dor, tanto sofrimento, que Deus, naquele momento, se separou dele. Porque Deus é santo. Deus é santo. Todo o nosso pecado foi lá jogar sobre Cristo. E ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque do Tiago, do Hélio, do Adriano, de cada um de nós. Não foi uma morte vã. Teria sido uma morte vã se ele não ressuscitasse no terceiro dia. E a esperança que ele falou? Que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Somos todos aqueles que são redimidos pelo sangue do Cordeiro. Mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer em Cristo. Reconhecer Cristo como Salvador. No seu quarto, Senhor, me salve, me aceite como seu filho. Poucas palavras. Se humilhar, exatamente, se humilhar. Agora, se você não reconhece Cristo como Salvador, o que vai acontecer se você morrer nesse exato momento? Não tem mais nenhuma esperança, cara. Não tem mais nenhuma esperança. Nesse momento, 5+8. Em toda a parte do mundo, está morrendo gente. Umas por descanso eterno e outras já para condenação. Essas para condenação. E já estão sofrendo. E vai sofrer mais ainda. E eles vão lembrar as oportunidades que tiveram e rejeitaram. Rejeitaram a obra de Cristo. O sacrifício perfeito. Acho que eu já falei isso aqui. Uns 3 anos atrás, morreu uma vizinha minha lá do Andaraí. Ela é irmã em Cristo, graças a Deus. E quem me deu a notícia foi meu irmão. Ele ligou para mim: Jorge, a Lucimar, ela morreu. E aí eu fiquei um choque, porque ela era nova. Mas, graças a Deus, já tinha Cristo. Mas o mais que me chamou mais a atenção foi que ele falou para mim que ainda bem que ela tinha Cristo como Salvador. Eu quase entrei no telefone para dar uns cascudos nele. Porque ele mesmo não tem Cristo como Salvador. Não tem Cristo. Ele falou que a nossa amiga, desde criança, tinha Cristo como Salvador. Amei, ela já está no descanso. E ela vai ser ressuscitada. Mas ele, meu irmão,
não tem Cristo como Salvador. É um suicida, como todo ser humano que não tem Cristo como Salvador. Eu tenho muitos familiares que ainda não têm Cristo como Salvador. Temos muitos vizinhos, muitos amigos que estão correndo um alto risco de morrer hoje ou amanhã sem Cristo e para o inferno. Aí vamos voltar só nisso. Porque a dona Naí? Dona Naí, até de partir, era incansável nessa obra. Lá onde ela trabalhava, nas visitações, como toda igreja faz essas visitas, né? De anunciar, de pregar. E o que mais pode fazer diferença? A nossa vida, uma carta aberta para o mundo. Que as pessoas possam ver em nós, Cristo, e querer ser como nós. Tomar a decisão. Eu vou tomar a decisão para aquele cara é diferente. Fazer parte da família da fé. Fazer parte do rebanho do Senhor. Senão, está perdido o mundo. Está perdido o ser humano. Tomara que essa noite ainda seja uma noite de salvação. Que essa noite ainda seja uma noite de alegria no céu com os anjos. E já, indo por terminar, vamos ler João 14, 6, fazendo um favor, Lucas. E ele fala aqui, Jesus Cristo, que ele é o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe os caminhos. Só existe um caminho que leva a Deus. O Senhor Jesus Cristo. A religião leva a Cristo? Não. Nada. Isso quem nos leva a Deus é só Jesus Cristo. E vou enfatizar mais uma vez aqui do meu patrão. Puxa vida. Ele faleceu, isso foi falado na última, acho que quando eu estive aqui. Ele faleceu tem uns 2 anos. A minha chefe me ligou, pediu para... me ligou não, desculpa, mandou um zap. Jorge, reza por ele para ir para um lugarzinho bom. E aí agora? Se ele não tomou uma decisão? E qual a resposta que podemos dar a ela? A única resposta que eu dei, a gente tem orado pela família dele, para o Senhor confortar. Porque a decisão não depende de nós. A decisão é antes de morrer. É antes, não é depois. E tomara que ele tenha aceitado Cristo, porque ele ouviu muito da palavra de Deus. Muito da palavra de Deus, como todo ser humano. Quer ver uma coisa? Eu não precisava estar aqui para pregar. Ou qualquer irmão, quando se reúne aos domingos. Só você sair na rua e dar um passeio para Itaperuna. Ou para outra cidade. Você vai ver a criação de Deus. A criação de Deus. A perfeição de Deus. E quem fez isso? Deus. É só olhar para um ser humano. Você não encontra um ser humano igual ao outro. Quem... Mas foi importante ele ouvir a palavra de Deus, porque fica indesculpável. Mas se ele aceitou Cristo, a gente vai estar lá com a gente, vai estar lá conosco, com o Senhor. Então, só você sair aí fora desse mundo, você vê a criação de Deus indesculpável. Os pássaros, os animais, o ser humano. Eu falei aqui mês passado, fomos em Miguel Pereira, que nunca foi lá, que é um passeio excelente. Você vai ver a mão de Deus ali, na criação daquele lugar. As montanhas, parece que está fazendo onda, uma atrás da outra, certinho. As florestas, assim, é formidável.
Por isso que não precisava ninguém pregar o evangelho. Ninguém. Mas assim mesmo Deus dá esse privilégio para podermos pregar o evangelho. Pregar esse... Desculpa, esse sorriso da Lisa, mas sim, está me tirando a concentração. Mas é fantástico, fantástico. Por isso que temos que pregar, anunciar as boas novas. Que o Senhor possa abençoar essa mensagem. Não vai abençoar, não. Para a gente ser salvo, a gente precisa antes ser uma boa pessoa, a gente precisa ir antes para a igreja. Se tem alguém aqui. Então, porque a Bíblia fala, né? Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituíram na glória de Deus. Nada que eu estava até falando com o Aldo ali, antes de começar a reunião, eu acho que você estava escutando falando sobre isso. Porque muitas pessoas acham que eu tenho que fazer algo bom para ir para o céu. E isso está perdido. Porque a obra de Cristo é uma só. A obra perfeita é uma só. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Vou pegar um gancho do Ismael. Eu acho que o Felipe já deve ter ouvido falar da Madre Teresa de Calcutá. Vamos falar? Então, ela morreu já tem bastante tempo e ela escreveu no diário dela e como obra, eu acho que ninguém fez tanta obra como ela, aquela senhora. E ela ia dar comida ao pessoal, dava banho, fazia E ela deixou no diário dela que ela nunca sentiu a presença de Deus na vida dela. Nunca na vida dela ela sentiu. Nunca teve paz. Porque quando nós fazemos algo, pensando que vamos ser salvos, que merecemos a salvação, nós tiramos o quê? O mérito do nosso Senhor na cruz do Calvário. Exatamente. O valor já foi pago. Já foi pago lá, ó. Para o Cristo. Para o Cristo. Tanto que aquele na cruz, o segundo, ele não fez nada para merecer a salvação. Pelo contrário, ele merecia morrer ele mesmo. Porque a morte de Cristo, da cruz era para assassinato, alguma coisa bem grave. Mas ele reconheceu. Se fosse por obra, ele estava perdido. Ele não fez nada para merecer a salvação. Ele ia para o inferno direto. Mas pela cruz de Cristo, pela obra da cruz de Cristo, pela morte de Cristo, nós somos salvos. Reconciliados com Ele. Sem Ele, ninguém é salvo. Eu posso frequentar qualquer templo, ficar aqui todo ano, dia após dia, mas se eu não tomar a decisão, eu sou um suicida. Efésios fala bem claro isso, né? Que isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um milagre de Deus. Uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos.